Fala galera, tudo bem? Chegou a hora da gente falar sobre Senegal. E Senegal já vive um ano de 2022 especial, né? Com um título inédito da Copa Africana de Nações no início do ano, acabando com uma expectativa que existia há muito tempo, né? Então existia todo um histórico de Senegal chegando, batendo na trave, tendo boas seleções. Senegal tem a sua página escrita na história das Copas pelo que fez em 2002 e 20 anos depois chega a Copa do Mundo como talvez a principal seleção do continente africano. Se a gente for olhar para o ciclo como um todo, Senegal foi a seleção mais sólida, se a gente olhar desde a Copa de 2018, até porque é uma sequência de um trabalho do Aliou Cissé, que é um grande personagem, porque conseguiu conduzir essa seleção ao inédito, aguardado título da Copa Africana, sendo que há 20 anos ele era um jogador importante da seleção na Copa do Mundo. Ele era o capitão da seleção de Senegal, que chocou o mundo naquela vitória no jogo da abertura da Copa de 2002 e que depois iria até as quartas, né? Uma das melhores campanhas de seleções africanas na história das Copas. E Senegal chega a essa Copa tendo passado pelo Egito na final da Copa Africana e naquele cruel enfrentamento no cruzamento definido por sorteio do mata-mata da última fase das eliminatórias, né? Eram duas seleções em tese entre as mais fortes do continente. Só uma delas pôde avançar até a Copa do Mundo e de novo deu Senegal nessa disputa direta com o Egito. Então o Senegal vem de um 2022 que já está escrito na sua história, pelo inédito título, por tudo que significou. A gente viu nas imagens o tamanho da festa, o tamanho do significado da conquista, e é uma sequência de um trabalho. E é uma seleção extremamente sólida, e aí está um ponto de partida para a gente falar sobre essa seleção. Esqueça os estereótipos, tá? Não tem nada a ver com seleção que vai ser irresponsável, que vai ser... Enfim, a gente sabe todas aquelas frases prontas em relação a futebol africano e que não tem nada a ver com a realidade hoje no futebol de seleções. Senegal é uma seleção extremamente organizada defensivamente, que cede pouco aos adversários, não joga num ritmo tão alto assim, então não é uma seleção que vai querer pressionar o tempo inteiro no campo de ataque, também não é a seleção mais rápida para ficar acelerando o contra-ataque o tempo inteiro, então é uma seleção que tem um meio termo aí na questão de estilo, e eu vou entrar para falar sobre isso quando a gente passar por algumas das variações da maneira de jogar. Tem duas possibilidades mais prováveis da forma de Senegal atuar dentro da Copa do Mundo em relação a sistemas. E hoje Senegal tem também algumas estrelas, né? Alguns jogadores consolidados no mais alto nível do futebol europeu. Então, claro, alguns pilares, principalmente o Sadio Mané, mas se a gente for falar de Koulibaly, de Edouard Mendy, goleiro que fez um 2021 excelente, né? Então, assim, são alguns dos pilares dessa seleção. Mas vamos entrar na base, né? Até para seguir o padrão que eu tenho feito em outros vídeos aqui nessa série, usar o campinho num primeiro momento para falar sobre a base da seleção que deve ser titular, e aí, claro, passar por algumas possibilidades, algumas alternativas. No gol, Mendy, o goleiro titular, foi um dos melhores goleiros do mundo aí nos últimos anos. 2022 não está no nível de 2021, mas é uma esperança muito grande de alto nível para Senegal na Copa. Na lateral direita já tem um ponto importante. Senegal perdeu o Bounassar, um lateral barra meia pela direita, né, mas que poderia jogar nas duas linhas pelo lado direito e que depois que foi pro Bayern teve pouca minutagem, quando jogou não esteve à altura no Bayern, mas para a seleção de Senegal seria uma alternativa interessante, fosse como titular na lateral, fosse como um meia podendo entrar para fechar uma segunda linha, ou até como um jogador para entrar durante o jogo, né, para ser um cara para atacar o corredor, para chegar à linha de fundo. Tá fora por lesão, é um desfalque. O Sabaly tende a ser o titular na lateral direita. A dupla de zaga também não deve ter grande mistério, com o Koulibaly sendo o grande pilar defensivo e ao lado dele o Abdou Diallo, outro jogador com experiência nas grandes ligas. Então é uma dupla de zaga bastante sólida. Quando a gente fala de uma espinha dorsal de Senegal, que começa com Mendy no gol, à frente dele dois zagueiros já acostumados com o alto nível da Europa, é um princípio de um sistema defensivo muito sólido. E aí a gente chega no que talvez seja o grande dilema para a Copa do Mundo. E aí, de novo, eu vou bater na tecla dos parênteses que eu tenho usado até em vídeos anteriores e vou usar em vários dos próximos. Quando eu gravo esse vídeo, a lista oficial de convocados para a Copa do Mundo não foi definida. Então tem um grande ponto na lateral esquerda de Senegal, que é o seguinte: o Saliou Ciss foi o titular absoluto ao longo do ciclo. Foi o melhor lateral esquerdo da Copa Africana de Nações. Foi um dos jogadores mais importantes, influentes e criativos na forma de jogar de Senegal na Copa Africana, na conquista. E eu vou falar um pouco sobre esse funcionamento já já. Mas qual que é o ponto? Na data FIFA de setembro, o Aliou Cissé não convocou o Saliou Ciss.
e ele usou um discurso mais duro, que foi: um jogador que está sem clube, que não consegue arrumar um clube, fica difícil dar continuidade na seleção. E esse é um ponto curioso, porque apesar do Salihu Ciss ser um jogador que frequentemente entrega, não no mau sentido de entregar, de ir mal, não, entrega no sentido de ter consistência de um bom desempenho na seleção, ele é um caso à parte, porque no meio de uma defesa que tem goleiro do Chelsea, zagueiro consolidado em futebol italiano, como foi o Koulibaly por anos, agora no Chelsea, enfim, o Salihu Ciss foi do Nancy, que foi rebaixado da segunda para a terceira divisão na França na temporada passada. Então é um lateral que no âmbito de clubes não estava acostumado ao mais alto nível. Mesmo assim, na seleção teve um papel importante. Só que o contrato dele acabou, ele não ficou e não foi para clube algum, pelo menos até esse momento. Então, assim, o discurso do Aliou Cissé foi uma forma de tentar pressionar o Ciss no sentido de que vai ser necessário ter tempo, ritmo de jogo para chegar minimamente bem à Copa do Mundo. E aí, se ele não for convocado ou se ele não for mais utilizado como titular, se abre uma lacuna muito grande na forma da seleção de Senegal jogar. Embora Senegal tenha outras opções. Balotiouré, lateral do Milan, embora não tenha conseguido se firmar no mais alto nível, mas é um jogador que é reserva do Milan, é um jogador que está num clube importante. E uma opção mais recente que é a do Ismail Jakobs, que é um alemão de pai senegalês que conseguiu a nacionalidade e que optou por defender Senegal agora, há pouco tempo. Então vira uma novidade, é um meia de origem, um ponta até, mas que pode jogar como lateral e foi testado na data FIFA de setembro como lateral esquerdo. E acho até que é um lateral que combina mais com o estilo de jogo do Senegal e tem mais a ver com a função do Saliou Ciss do que o Balotiouré. Então a lateral esquerda talvez seja, do momento aí, pré-Copa, o ponto mais crítico de Senegal por conta dessa possibilidade de decisão do Aliou Cissé, caso ele opte por deixar fora o Saliou Ciss. Indo para o meio-campo, eu vou falar sobre esse funcionamento já, mas indo para o meio-campo, Nampalys Mendy é um volante importante, titular, jogador com experiência de Premier League, com o Leicester. O Idrissa Gana Gueye, né, um dos jogadores mais importantes dessa seleção. O Gueye é um meio-campista que até na seleção assume um papel mais importante do que a gente já viu em clubes, em que ele era aquele coadjuvante, com passagem pelo PSG, com bons momentos no futebol inglês, de volta à Premier League agora com o Everton, mas é uma peça bem importante nesse centro do campo. A grande dúvida no meio-campo, e que vai determinar variações de sistema, está no outro meio-campista e se vai ser de fato um outro meio-campista. E aí esse cara pode ser o Pape Sarr, pode ser o Kouyaté, outro jogador com bastante experiência, né? Aí são gerações diferentes. O Sarr, um jogador bem mais jovem, que é visto como um cara de muito potencial, mas ainda sem rodagem, sem grande minutagem para ser de fato um titular absoluto, vai brigar por essa condição. E o Kouyaté é o contrário, um jogador já de muitos anos de Premier League, mas que já não está mais no seu melhor momento, teve muitos anos de zagueiro, inclusive, podendo jogar como volante, faz as duas, pode ser até um meio-campista um pouco mais adiantado por esse lado direito, em caso de trio de meio-campistas na seleção de Senegal. E aí dentro desse desenho inicial, que eu deixei assimétrico, torto, de propósito, por quê? Sadio Mané é o ponta pelo lado esquerdo, não necessariamente para ser ponta. Ele pode jogar como 10, ele pode jogar como 9, ele pode jogar como um ponta que vem para dentro, com total liberdade, porque é o jogador mais criativo, decisivo, determinante para o sucesso dessa seleção de Senegal. No lado direito, o Ismaila Sarr, em tese, o titular, para ser esse jogador de arrancadas, de drible de fora para dentro, mas o Diatá como outra opção, inclusive os dois podem jogar juntos, dependendo do cenário e da variação. E o comando do ataque é outro que passou por problemas dentro desse ciclo e sem uma resposta tão convincente. O Diédhiou jogou na Copa Africana, aí você tem o Bamba Dieng como uma opção, que eu vou até falar um pouco mais sobre ele, porque é um jogador que Senegal esperava que 2022 talvez fosse o ano para ele explodir e virar uma nova realidade no ataque, não só em seleção, mas também em clubes. Isso acabou não acontecendo, teve toda a novela da transferência que não se concretizou na última janela do meio do ano na Europa. E o Dia, o Boulaye Dia, teoricamente, chega à Copa do Mundo para ser esse 9 titular. Mas é uma posição que eu diria que pode ter, em cada rodada, um 9 diferente. Na própria Copa Africana de Nações isso aconteceu. Uma mudança, uma rotação muito grande no comando de ataque do Senegal. Então a gente está falando, de uma maneira geral, de uma seleção que se notabiliza por ser muito organizada, é sólida defensivamente, cede pouco aos adversários, mas não é a das mais criativas, não. Não é uma seleção que vai criar, que vai não é a seleção que vai colocar um ritmo dos mais rápidos, mas é uma seleção chata de enfrentar, uma seleção que consegue ser consistente o bastante para se manter viva dentro dos jogos. E, claro, o contexto de Copa do Mundo é diferente do contexto continental para Senegal, já que no continente, na África, Senegal precisa se impor na maioria dos jogos. Na Copa do Mundo, Senegal não vai ter essa responsabilidade
tranquilidade, pode esperar e talvez tenha mais campo para tentar castigar adversários dessa forma. E aí como que Senegal ataca na maior parte das vezes? Muito pelo lado esquerdo. E aí eu falei sobre a questão do Saliou Ciss, se vai jogar ou não, mas boa parte do funcionamento que eu vou falar aqui passa pela presença dele, e por isso eu coloco o Jacobs como opção, porque é um lateral que até por ter origem de meia, ele pode entregar algo parecido, que é a conexão com o Sadio Mané. Na Copa Africana, a conexão mais importante ofensiva de Senegal foi justamente o lado esquerdo, com o Mané tendo liberdade para ser ora ponta, ora segundo atacante, mas muito mais esse meia que circula atrás do 9, liberando o corredor para o Saliou Ciss. E essa chegada do Ciss à frente foi a grande válvula de escape de Senegal. Muitas inversões de bola para ele pegar o corredor vazio, muitas tabelas entre ele e Mané. Então ali está o grande ponto ofensivo para Senegal. Essa conexão, essas tabelas, essas mudanças, movimentações, mudanças de posicionamento pelo lado esquerdo do ataque. E aí eu tô falando a partir de um sistema com 3 meio-campistas. E que ganha peso pro Gueye no meio-campo também, como eu falei. Nos clubes, ele tende a ser um recuperador de bola, um cara que dá um equilíbrio defensivo, que intercepta muitas vezes a bola nessa faixa do campo, assim que ele se notabilizou no primeiro momento. Mas na seleção de Senegal ele também é um cara que vai precisar tocar bastante na bola, que em vários momentos assume responsabilidades, como por exemplo, ser cobrador de falta em muitos momentos. Então é um outro status que ele tem no âmbito da seleção do país dele. Agora, nesse caso, Senegal tem essa aproximação e melhor construção pelo lado esquerdo e um ponta pelo outro lado para tentar fazer essas diagonais e chegar para a definição de jogadas, seja ele o Ismaila Sarr, seja ele o Diatá. São as opções por esse setor direito. E claro, o próprio Sabaly também vai subir em alguns momentos por ali. A questão é que a influência ofensiva do Ciss na maior parte do ano na seleção e na maior parte do ciclo foi bastante grande. Por isso esse destaque para esse lado. No momento sem bola, aí vai ter um ponto que vai começar a ditar as variações, até para eu entrar nos possíveis mudanças de nomes dentro da seleção de Senegal e que mexem no posicionamento. Senegal, como eu falei, não vai necessariamente iniciar essa pressão lá no campo de ataque, provavelmente vai se posicionar num bloco mais intermediário, com um time bastante agrupado, que vai ter a sua primeira linha de 4 bem definida, o Mendy à frente dessa primeira linha sendo esse primeiro volante para fazer uma proteção desse espaço à frente da área, com o Gana Gueye fazendo esse papel à esquerda, e aí, se tiver um meio-campista a mais, esse 4-1-4-1 vai se formar ou não. E por que o ou não? Porque o meia pela direita vai baixar para fechar essa linha de 4, mas nem sempre o Sadio Mané vai ser esse cara a fechar uma linha de 4 pelo lado esquerdo. Em vários momentos ele vai ter a liberdade para recompor como um atacante, ou seja, virando algo mais próximo de um 4-4-2 do que exatamente o 4-1-4-1. Essa liberdade total que o Mané tem na seleção, que é justificável, é facilmente compreendido, né? O fato dele ser o principal jogador, em alguns momentos dá esse privilégio dele não ter essa necessidade de voltar pelo corredor esquerdo o tempo inteiro. Em alguns momentos ele pode até inverter com o Boulaye Dia, por exemplo, ou com quem quer que seja, o 9, o Dieng, que é um ponta também, que pode jogar como um 9 móvel, para voltar pelo lado do campo e deixar o Mané completamente livre desse momento sem bola. Mas essa estrutura vai ditar as variações justamente por quê? Porque pode ser que o Mané seja de fato escalado como um segundo atacante, o que dá a ele ainda maior liberdade e influência para circular por todas as faixas do campo, e não apenas da esquerda para dentro. Ele pode cair pela direita se o sistema já for outro, se o sistema for para um 4-2-3-1, por exemplo. E como que se dá esse 4-2-3-1? Colocando, se a ideia for ter 2 pontas de fato, né? Porque dá para ter um meia aberto mais falso, no sentido de ser um meio campista que vai encorpar mais o meio e vai recompor por ali apenas para dar liberdade pro Mané, como eu falei. Mas se a ideia for ter 2 pontas, aí você pode ter o Ismaila Sarr sendo mais um jogador agressivo pelo lado esquerdo, não para atacar o fundo, porque o fundo tende a ser do lateral, mas para fazer essas diagonais, trocar de posições com o Mané, enquanto do outro lado o Diatá pode ser esse ponta pela direita mais agudo para fazer diagonais por esse setor. Essa é uma variação possível, além de outros nomes que podem entrar dentro dessa variação, e aí já mais um cenário de 4-4-2 sem bola mesmo, para deixar o Mané mais solto ali próximo do 9. Como eu falei, o Dieng é um atacante que pode, embora não tenha sido o ano da explosão dele como se imaginou no primeiro momento, ele pode ser útil por jogar como ponta ou por dentro. Então ele pode ser esse jogador para atuar como um 9 móvel, permitindo que o Mané tenha até mais liberdade, mas tudo vai passar demais pelos pés do Sadio Mané. E aí é até interessante a gente lembrar, né, o fato dele jogar
não só agora no Bayern, mas no próprio Liverpool, ele foi cada vez menos sendo um ponta e cada vez mais sendo um atacante por dentro. Então ele está muito acostumado a não só ser o jogador da aceleração, não mais, já há bastante tempo. Ele é um jogador do espaço reduzido por dentro e de atacar a área, e no Bayern jogando como 9 várias vezes. Então ele está acostumado a jogar nessa faixa mais central do campo. Na seleção ele tende a ter uma liberdade muito grande, mas uma responsabilidade muito grande também, porque como eu falei, não é uma seleção tão criativa, embora tenha bons nomes em basicamente todos os setores. É uma seleção para a gente ficar de olho, chega a Copa com uma seleção africana mais preparada, mais organizada, mais competitiva, pelo menos foi o que mostrou dentro do ciclo. E aí, claro, isso não quer dizer absolutamente nada do ponto de vista de previsão, porque se a gente lembrar qual foi a outra grande seleção do ciclo na África, foi a Argélia, que chegou em 2022 e foi uma grande decepção na Copa Africana e também ao não conquistar a vaga na Copa do Mundo. Então, as duas seleções que caminharam juntas durante boa parte do ciclo tiveram desfechos completamente diferentes no momento decisivo em 2022. Vamos ver Senegal. A expectativa para Senegal é muito grande. Senegal tirou das costas de uma geração essa pressão que existia por um título inédito importante, como é o da Copa Africana, e agora a Copa do Mundo pode ser vista meio que como um bônus, pode ser vista como um grande momento para a seleção mostrar sua força mundial e quem sabe conseguir a melhor, pelo menos igualar a melhor campanha de uma seleção africana na história das Copas, que seria igualar o próprio resultado entre outras seleções, né, africanas, chegar às quartas. Algumas já chegaram muito próximas de uma semifinal, como por exemplo Gana, né, na Copa do Mundo de 2010, com todo aquele drama diante do Uruguai. Enfim, é um grupo difícil, acho que é um grupo extremamente competitivo, a disputa tende a ser muito interessante nesse grupo A, mas Senegal se mostrou uma seleção forte até chegar à Copa do Mundo. Um abraço para todo mundo e até a próxima.